8 horas em ponto e confinados na área, primeira live dessa semana. Hoje um pouquinho mais cedo do que o horário normal. Por quê? Primeiro porque o meu convidado não podia, o João do Corujão. E segundo porque eu tô querendo mesmo antecipar para dar aquela relaxada. Eu terminava às 10 horas, às 11 horas da noite, ficava muito excitada e aí era difícil relaxar. Bom, o João já tá aqui, vou chamar ele para entrar. A gente vai conversando enquanto isso. Essa semana só essa live, porque eu tive que realmente dar uma segurada para priorizar outras coisas. João, Oi, querida, bem-vindo. um beijo, Daniela. Um Prazer ter você beijo. aqui nesse papo tão gostoso que eu tenho com essa galera que está sempre comigo, João. Você é um ser humano raro, né? Uma raridez, como se diz. E Olha, que aglutina, ouvindo isso de você, eu fico até boba. aglutina em torno de você muita gente especial, eu sei disso. E, João, eu estava aqui começando a falar de você para as pessoas, né, que você enfim, está à frente de um dos saraus mais importantes da América Latina, um único com vigília, né? Você sempre fala isso, eu queria que você comentasse um pouquinho desse trabalho, que tem sido tão importante nesse momento, já está na 22ª edição online, se eu não me engano. Vai para a 23ª terça-feira. 23ª, na Uhum. E terça-feira é o que vem. único na América Latina que vira à noite, é isso? Continente americano, único. No Continente continente americano. todo. Todo, Nossa, olha todo. isso, Eu olha tenho isso. feito pesquisas Hum, na internet para ver. Você sabe que apareceu um amigo meu descobriu, apareceu um no Irã, no Irã. uau. E aí eu fui pesquisar, né, essa questão da poesia no Irã. O Irã Uhum. é um dos países. A Valéria está falando aí sobre São Gonçalo. São É Gonçalo é a um cidade ícone onde eu nasci, gonçalense. fui criado, educado. Devo tudo a São Gonçalo. Meus ancestrais. É uma história muito bonita que eu tenho com São Gonçalo. Mas o Irã é um país que tem como herói nacional um poeta. Então, Uau. a Mônica Voivogel, um grupo de repórteres que foram ao Irã a passeio, trouxeram várias informações sobre o Irã, mas uma delas que eu fiquei encantado e que me deu muita vontade de conhecer o Irã foi que as pessoas falam poemas nos mercados, nos restaurantes, garçom fala poema para o cliente, você E a compra gente um nunca ia tecido, imaginar. você compra um tecido e paga, e na hora que você vai sair da loja, o vendedor te fala um poema. Numa padaria você entra para comprar, eles têm um tempo diferente e o lugar onde esse poeta está enterrado, esse poeta herói, que eu esqueci o nome agora, é um lugar de consulta pública. As pessoas vão lá para perguntar se devem casar, se devem se mudar, se Como se devem fosse um oráculo. como se fosse um oráculo. O Irã é um país de poesia, embora você tenha contradição, não é, de encontrar pessoas com as mãos decepadas, que elas me explicaram que é a questão do roubo, né? O roubo não é Uhum. permitido. Então, quando alguém comete um roubo, ela tem as suas mãos cortadas. E exatamente para que nunca mais faça isso, segundo eles, e essas pessoas caminham pelas ruas com as mãos cortadas para que sejam vistas, né? Sim, E para dar o exemplo, vamos é, dizer é assim, uma né? Do que não. ironia que esse povo seja um povo Total. tão poético. Ela disse que ela falou, João, mesmo a polícia fala poesia. Que Até os coisa. A Bia policiais. Piloto está dizendo aqui, o Brasil também. Onde, Bia Piloto? No Brasil acontece um monte de coisa, inclusive vai acontecer isso, mas assim, como regra, como lei, que a gente está falando aqui, que eu estou te fazendo Sim. essa pergunta. João, e que louco, né? Como é que é a questão da educação para a gente? Porque o que chega para a gente é essa questão da guerra, é a questão da mão cortada, e como a Aí eu informação e descobri jornalismo são importantes, caminham o juntos. jornalismo muito importante, e na medida, inclusive, que a gente escolha, né, fontes Uhum. confiáveis.
Mas você Uhum. sabe, Daniela, que eu consegui achar uma matéria, inclusive, sobre poesia no Irã e no Iraque em escombros. Poesia em Uau. escombros, à noite, saraus escondidos, saraus feitos. Uma matéria da BBC que mostrava que iranianos e iraquianos se reuniam em lugares assim muito inóspitos, muito atravessados por conflitos, conflitos de guerra mesmo, né? Uhum. Para que à noite pudessem se falar. E que o repórter diz que num determinado lugar que estava completamente conflagrado, dois poetas de campos opostos estavam no mesmo sarau. Coisa Olha que maravilhosa, gente. loucura! A poesia virava era um diálogo entre eles. Acabava o sarau, cada um tinha que ir para a sua área específica, isto é, como na nossa linguagem aqui, para a sua facção, e ficar Uhum. lá, né? Se Veio agora a frase: a necessário. poesia é um estado de paz. É, a Veio para poesia é um mim. estado, A né? Thelma está falando poesia salva a alma. Agora você vê como é que o ser humano é louco, é interessante, é tudo junto, é mistério. Porque quanto mais em áreas de atrito, você tem uma área ali de atrito, uma área efervescente, e ao mesmo tempo você tem algo tão humano, você tem algo Como tão nós temos, primitivo não e é? algo tão humano. Nós temos aqui no Rio de Janeiro áreas de grandes conflitos e que nessas áreas de grandes conflitos os poetas têm uma visibilidade enorme. Complexo do Alemão, Cidade de Deus, Uhum. todos eles têm saraus, né? E tem poetas que fazem trabalho. A gente não pode esquecer do nosso livreiro do Alemão, o Otávio, né? Sim, O sim, sim. Otávio, Tive a oportunidade de entrevistar. pois é. Maravilhoso, A gente não pode maravilhoso. esquecer da Viviane Salles na Cidade de Deus, com Sarau de Esquina. A gente não pode esquecer do Salgueiro lá, onde a Dona Maria agora ela não faz mais. Ela saía com um carrinho de supermercado cheio de livros e percorria o morro emprestando livro às pessoas. Nós Não tem doamos muita muitos. gente com trabalho bonito. Tem a Luana, uma menina de Tem 13 anos de idade, que fez uma biblioteca aqui na Ladeira em dos Copacabana, dos Tabajaras. Tabajaras, hein? Maravilhosa, maravilhosa. Você vai conversar com ela, sei lá, aquela menina é um universo. Todos nós somos, mas ela é assim, é espantosa. Como ela o processo de amadurecimento dela por meio da literatura, assim, incrível, Não, incrível. eu assisti 3 entrevistas com ela. Uma, inclusive, ela estava na casa da avó, com a mãe, com a Quem prima. criou ela? Isso. Exatamente, ela estava. E ela explicando as etapas do trabalho, como é que as doações chegavam. Ela explicando depois que não podia mais botar alguns livros, que eram livros já com ortografia ultrapassada, ultrapassada que eu digo assim, ou então livro didático, né? Uhum. Que chegava numa quantidade boa, mas que ela não podia mais colocar aquilo ali, porque a criançada que ia, esse é um detalhe que a gente tem que falar muito, né? Quando as pessoas doam livros, especialmente para crianças, os livros antes de 2008 e 2009 ainda tem uma ortografia que tá na verdade comprometida. Então a gente não pode dar para a criança ler, porque a criança vai ver, está estudando na escola que a palavra ideia não tem mais acento, Sim, do né? antigo Tá acordo, das exatamente, normas antigas, depois veio o justo, acordo. justo. E então a gente agora tem que ter muito mais cuidado na hora da doação, né? Especialmente para crianças e adolescentes. Mas eu, por exemplo, no meu trabalho de libertação dos livros no Corujão da Poesia, eu costumo, quando o livro é romance, poesia, e chega com essa antiga ortografia, eu costumo dar para pessoas adultas, pessoas que já não estão mais naquela idade de escolarização. E isso tem me propiciado, durante a pandemia, sabe, Daniela? Aqui nas nossas reclusões
e que agora estão se flexibilizando. A gente já sai, toma um café, faz uma reunião, faz um trabalho, se bem que as aulas todas estão online ainda. Mas o que eu observei foi o clamor pelos livros, né, de quem não podia comprá-los. Eu recebia muito pedido de gente querendo livros e não tinha como entregar. Não tinha como Você entregar estava porque fazendo ainda o trabalho nos presídios antes da pandemia? não. A gente, nos presídios, nós fizemos durante muitos anos. Mas depois que os presídios passaram a ter escola, biblioteca e um programa educacional feito para apenados, aí nós podemos nos afastar. O que a gente faz, às vezes, é atender a convites de coordenadoras pedagógicas e coordenadores de escolas das unidades prisionais. Por exemplo, quem faz isso também é o Luquezzi, presidente da Academia Brasileira de Letras, que seria uma pessoa ótima para você entrevistar. Ele faz também nos presídios. Nós íamos aos presídios até o ano passado, depois, final de ano e pandemia, não voltamos mais. Mas, assim, em ocasiões especiais, quando a gente ia para fazer um sarau e abria para aquelas pessoas falarem um sarau, falarem poemas ou cantarem. E isso foi muito interessante. Eu Mas vou pegar durante o o... gancho da Bia Piloto, que ela diz: João é um homem de coragem, ela está falando aqui. E, João, assim, eu já te entrevistei algumas vezes, uma vez até num programa que eu apresentava na TV Alerj, antes de apresentar o Educação, de Sim, idealizar o Educação, que também é um programa único no mundo. E você me contou a tua história em relação à tua insônia, de sim, você pequenininho no berço, e já colocando, as pessoas colocando os livrinhos, aquela mulher que te ajudou muito, que te apresentou os livros onde sua mãe trabalhava. Então, assim, eu lembro da isso. sua história. Então, desde muito cedo, você teve que lidar com as adversidades. Ah, Não sim, só as que o mundo impunha por meio de preconceitos, mas pela sua em relação às outras pessoas, né? O seu dormir, o seu descansar, o seu momento de relaxamento. E aí eu queria te perguntar se isso te ajudou nesse momento de que você teve que ficar confinado, porque você mora sozinho, você ficou ah, confinado sozinho. fiquei sozinho. Fiquei sozinho. Como é que foi para E você esse você momento, sabe João? que os meus amigos e amigas manifestavam uma preocupação enorme comigo, porque eles achavam que eu não ia conseguir ficar sozinho. E eu, na primeira semana, eu estranhei. Mas o que é fantástico, que eu vou dizer aqui, é que uma semana depois, excetuando-se pela rotina de compras no supermercado, que eu tinha que sair uma vez por semana, e eu saía muito preocupado, principalmente naquelas semanas iniciais, é... foi meio complicado. Mas eu comigo em casa, a Thelma Miguel, que é poeta, está falando aí, né? Eu comigo em casa, que eu comigo, eu e a minha alma, minha Uhum. subjetividade, eu dei Uhum. conta porque aí eu descobri que o meu discurso sobre leitura, arte, aprendizagem, era um discurso muito mais profundo do que eu supunha. Aí eu vou dizer, eu me envaideci comigo mesmo, eu diante do espelho. Eu dizia: João, você gosta mais dos livros do que da rua, você gosta mais dos livros do que. É. E aí eu Entendo comecei, perfeitamente. e aí eu descobri um mundo, Daniela, que foi um mundo também para o qual eu não dispunha de tempo antes, confesso, que foi o YouTube. No YouTube, eu encontrei, por exemplo, a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. No YouTube, eu encontrei a Universidade Federal da Bahia. No YouTube, eu encontrei
a Universidade Federal de São Carlos. No YouTube eu encontrei o Museu Vivo de São Bento, em Duque de Caxias. No YouTube eu encontrei os vídeos de registro das grandes mães baianas e alorixás do Brasil contando suas histórias. Na Universidade Federal da Bahia, o congresso anual da universidade foi feito todo virtual. A abertura foi com Mia Couto e eu pude assistir tudo isso. Quer dizer, você fez as malas e viajou. E viajei. Eu estive, por exemplo, lendo. Eu estive no Quênia, eu estive no Senegal, eu estive em Moçambique, eu estive em Portugal, eu estive na Dinamarca, eu estive nos Estados Unidos, eu estive em vários estados brasileiros. Mas antes eu falava disso, assim, porque eu pude falar da leitura quando eu parei de beber. Exatamente por ser notívago, eu, durante a minha juventude, na universidade, eu comecei a beber. Eu não bebi tão cedo, mas quando eu comecei a beber, eu bebia de uma forma compulsiva. E, embora aquilo não me atrapalhasse no meu trabalho, eu achava que não me atrapalhava, né? Porque eu sempre dei conta daquilo que era minha responsabilidade, mas me consumia um tempo em bar, em festa, essas coisas, que eu não tinha dimensão. Aí eu levei um susto da vida, o médico me disse, olha, só 3 chopes por semana. Eu disse, 3 chopes? Ah, não, se for para beber 3 chopes, eu não bebo nada. E aí, para surpresa das pessoas e para minha também, eu há 23 anos, quase 24 anos, não bebo mais. E o tempo da bebida foi substituído pelo objeto livro e primeiro pelas fitas VHS de filmes e DVDs depois. Então, cinema e a literatura. Aí eu comecei a dizer, eu me casei com a literatura, com a poesia, e meu amante é o cinema. Comecei com esse discurso. Que ótima substituição. Mas eu, Daniela, eu não podia imaginar que ia ter uma pandemia no meu percurso e que eu ia ser testado. João. E que eu ia ser testado mesmo, entendeu? Eu sozinho aqui na casa, no apartamento, com a família distante, com os amigos, né? Isolados também, distanciados. Mas aí, esses livros, muito mais os livros dessa vez, e os vídeos que eu pude ver dessas instituições que eu desconhecia e que estão produzindo. Se as pessoas entrarem no YouTube, colocarem o nome das universidades, aí você vê como as universidades... A gente está produzindo muito. Eu faço parte de um laboratório de pesquisa da Universidade Federal Rural, chama-se LEPED, é um laboratório de educação, diversidade e inclusão. Lá tem Lá tem o professor Renato Nogueira, né? Não, Renato Nogueira não faz parte do laboratório, mas é maravilhoso. Eu sou super fã dele, já esteve no meu programa várias vezes, no Educação. Não, quem está à frente do laboratório é o professor Alan Damasceno, que é o meu orientador. E a gente está trabalhando muito, muito, João, produzindo live para as pessoas, para pais, parentes, né, familiares responsáveis de crianças com deficiência, então para dar dicas, porque foi mais uma barreira, né? Já existem todas as barreiras de aprendizagem que essas crianças com necessidades especiais enfrentam na escola, e se deu mais uma barreira que é a questão tecnológica, da tecnologia, de acesso à tecnologia, que vai desde o acesso comum de todo mundo, da rapidez da internet, de onde a internet está chegando, até realmente a forma de comunicação. A gente está aprendendo muito a respeito de comunicação inclusiva. Mas eu queria saber, teve algum dia que foi assim o pior para você, que nem os livros te seguraram, que realmente o João, foi abaixo? E aí eu queria saber o que aconteceu. Porque a ideia de fazer essa live é exatamente essa, assim, trocar dicas, trocar experiências, a gente não se sentir tão sozinho nas nossas angústias. Eu queria saber se rolou isso contigo. Olha, teve na semana que mataram
o menino João Pedro no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Ali foi um dia muito difícil. Porque o João Pedro, meu xará, estudava na escola onde eu fui alfabetizado e onde eu estudei dos 4 aos 15 anos. Uma escola muito organizada, muito interessante. Eu saí de lá, Centro Educacional Pereira Rocha, no bairro do Portão do Rosa, em São Gonçalo. Eu saí de lá para o Instituto de Educação. E quando mataram o João Pedro, o sentimento de impotência, de não poder ir às ruas, de não poder ir ao enterro, de não poder me manifestar presencialmente, foi um horror. Talvez tenha sido os dias, né? Aquela semana tenha sido a semana mais complicada para mim. Porque eu fui um João Pedro. Eu era, assim como eu sei que a família dele devia fazer esforços para manter o filho naquela escola, que é uma escola particular, de um padrão legal, digno, um padrão digno, uma escola de gente trabalhadora, particular, mas de gente trabalhadora, de gente que, se perder o emprego, tem que tirar o filho da escola. E eu lembrei muito de mim, lembrei muito dos meus pais, vendo a entrevista dos pais dele. Fiquei pensando no menino desaparecido durante 17 horas. E por onde aquele corpo andou durante 17 horas. E quando houve a convocação para o Vidas Negras Importam no Brasil, Laranjeiras, que caiu a minha ficha que eu não tinha ela. No domingo da manifestação, eu tive um apagão. Eu dormi o dia inteiro, eu que não tenho esse sono, porque eu queria estar na manifestação. A vida do João Pedro, a vida do Miguel, eram vidas que importam e importam muito. Mas a do João Pedro mexeu muito comigo por ele ser aluno do Pereira Rocha, da escola onde eu fui alfabetizado, né? Minha sobrinha está aí, Manuela, ela sabe, né? Porque ela estudou numa outra escola, Santa Mônica, e agora está no Pedro II, né? Para nossa alegria. E foi muito duro aqueles dias. Foram dias que eu chorei, foram dias que eu liguei para o meu médico, ajuda. Ele disse que eu deveria tomar um remedinho e eu fiquei mal. Foram os piores dias do distanciamento, porque eu queria ter ido abraçar os pais do João Faz Pedro. parte do luto. Acho que essa é a questão mais, né? Esse afastamento, essa impossibilidade de viver o luto, que é uma fase importante quando a gente perde alguém. Queria ter ido lá. Queria ter ido. Eu queria estar no cemitério, queria estar... Eu não conheço a família do João Pedro, mas os nossos laços que passam por uma escola que foi tão fundamental na minha vida, foi a escola onde eu falei o primeiro poema, né? Eu era gago. Uau. Eu era gago, completamente Eu gago. acho que já tinha falado isso. Eu era gago. E aí, numa festa do Dia das Mães, a minha professora me incumbiu de falar um poema. Me incumbiu. E eu fui para casa, falei para o meu pai e para minha mãe. E ambos disseram, mas meu filho, como é que você vai falar? Você gago, não sei o que, lá. E começamos a ensaiar. No dia da festa do Dia das Mães, quando a minha professora me chamou ao palco,
Nossa. eu comecei a falar o poema e não gaguejei em uma palavra. Mas Em na uma ida lá palavra. para o palco, você devia estar Eu nervoso. falei o poema todo. Ah. E à distância, eu olhava para os olhos da minha mãe. Quando eu terminei o poema, a escola aplaudiu, o pessoal no auditório, não era bem um auditório, era uma quadra coberta, e aí todo mundo aplaudindo, e minha professora, a professora Merce Maria Pereira da Rocha, fundadora da escola, disse para mim, parabéns. E eu disse, sem gaguejar, obrigado. E Olha a poesia. nunca mais gaguejei. Nossa, isso dá livro, hein, João? Nunca mais gaguejei. Nunca mais gaguejei. Então, quando eu fui conversar sobre isso num processo de análise, o médico, a médica, a psicanalista falou para mim, João, conversamos muito sobre isso, né? O que será que, de alguma forma, asfixiava a sua garganta para que as palavras, né, não saíssem? Até hoje eu não sei. Não sei. Tinha aquela coisa da noite, né? Das madrugadas, em que eu falando sozinho, eu não gaguejava. Eu sabia que eu não gaguejava à noite, quando eu estava sozinho. Louco, Eu gente. sabia. Isso eu Ser sabia. humano é uma Eu não maravilha dizia mesmo. para ninguém que eu não gaguejava à noite, porque senão as pessoas iam dizer, João Luiz é um mentiroso, é um louco. Isso é muito poético. Essa tua história é pura poesia. Mas o amor pela poesia veio daí. Ô, Daniela, preste atenção, eu sofria muito com essa gagueira. E, de repente, a poesia entrou na minha vida, mas entrou assim, causando uma mudança transformadora, porque eu sei que eu devo a ela algo muito fundamental, porque aquela gagueira era uma dificuldade para mim. Eu, às vezes, não me pronunciava em sala de aula, nem nos lugares, porque eu gaguejava. E aí, no Natal seguinte, pós-gagueira, pós-fim da gagueira, quando eu fui à casa da minha madrinha, do meu padrinho, que era no Rio, minha mãe trabalhou nessa casa até se casar. E quando eu nasci, esse casal me batizou. E era o casal que me dava muitos livros de presente para que eu lesse. E que em 1961, para você ter uma ideia, o que era a relação da minha mãe com esse casal. Em 1961 não se falava em direito trabalhistas de domésticas. Quando minha mãe se casou, parou de trabalhar, essa família indenizou minha mãe mensalmente com um salário enquanto minha mãe viveu. Minha mãe tinha uma aposentadoria Que coisa. acatada, acertada, negociada verbalmente. E eu só fui entender isso já na idade adulta, porque mensalmente o meu pai ou minha mãe iam lá e recebiam, e eu recebia sempre alguma coisa, sempre via um livro, 2 livros. Quando eu comecei a dar os livros e que minha mãe contou para ela disse, então vou ter que mandar mais livros, não briga com João Luiz, eu vou mandar mais uns 2 por mês, porque eu dava os livros, né? Eu não conseguia entender como é que no meu entorno as casas não tinham livros. Isso Está era uma... sendo tão importante tudo isso que você está falando, João, porque a gente está num momento de tão pouca fé na humanidade de coisas que a gente vê. E ouvir histórias assim, você falar da década de 60, alguém que já tinha um grau de consciência e humanização, de olhar para o outro. Eu tinha uma coisa que até incomodava meu pai e minha mãe. Incomodava mesmo.
eu não conseguia entender como é que alguém não tinha o que nós tínhamos. Aí um dia meu pai me chamou e disse assim, meu filho, os nossos vizinhos não têm o emprego que seu pai tem. Seu pai é funcionário público da Rede Ferroviária Federal. Então, seu pai não ganha muito, mas ganha o suficiente para vocês comerem, morarem, estudarem. Porque eu via coisas acontecer na vizinhança que eu ficava enlouquecido. Por exemplo, uma família que eu gostava muito, um dia se mudava à noite. E aí eu perguntava, pai, por que eles mudaram, nem se despediram, fugiram assim? Meu pai, é que eles estavam com aluguel atrasado. Então eles tiveram que sair porque eu fiquei impressionado que uma vez minha madrinha me dando uma explicação falou para mim sobre denúncia vazia. Olha, eu era uma criança, mas eles me tratavam como se eu fosse um velhinho, porque eu era um velhinho mesmo, entendeu? É a denúncia vazia, João Luiz. Se você não sair assim fugido, vão tirar seus móveis, vão tirar suas coisas, vão lacrar sua casa até que você pague os aluguéis atrasados. Então, aquilo mexia comigo, né? Mexia. E eu ficava lendo no quintal, deitado embaixo de uma mangueira, e no final da chácara da nossa família, era uma chácara mesmo no Mutuaguaçu, que meu avô nos deixou, e tinha um poço todo feito de pedras, em que a vizinhança entrava, pedia licença, passava pela chácara toda para ir lá no fundo pegar água. E me viam lendo, porque eu ficava embaixo de uma mangueira lendo. Ali na mangueira tinha o meu balanço e uma coisa meio cama. Meio cama. E aí as pessoas passavam e ficavam olhando, e algumas me perguntavam o que era aquilo. E eu lá em São Gonçalo, deitado sob a minha mangueira, explicava para as pessoas que aquilo era livro. Mas é livro da escola? Aí eu respondia, não é livro da escola. Isso aqui é livro de história. Livro de história, aí eu tinha que explicar o que era o livro que eu estava lendo. E quando eu terminava, eu dava os livros, né? Eu dei muitos livros. E minha madrinha, minha mãe, meu pai começaram a achar estranho aquela história de dar os livros, até que um dia eu expliquei. Como é que você ganha um presente, né, da sua madrinha e sai dando as suas coisas para todo mundo? Exatamente. Mas aí eles entenderam, porque uma vez eu dei um livro para um vizinho, um garoto vizinho chamado José Cláudio, que era muito querido, a família era muito querida da minha família. E aí o Zé Cláudio leu o livro e devolveu. Quando ele devolveu, eu falei para minha mãe, tá vendo? O Zé Cláudio devolveu o livro. Aí minha mãe disse assim, mas você não quis deixar para ele? Eu disse, não, mãe, ele devolveu, vou emprestar para outra pessoa, vou dar para outra pessoa. E a partir dali, eu acho que meu pai e minha mãe compreenderam, sim, Daniela, que eu não era o garoto do futebol, o garoto da pipa, que eu não era esse garoto, que eu era diferente. Mas eles não falavam duas coisas que eles não conversavam comigo: racismo e orientação sexual. O racismo, o dia que ele apareceu, quem falou fui eu. Eu falei, né? Eu falei. Uma dor que era velada neles, né? Eu falei. E a minha mãe tinha uma preocupação muito grande, que minha mãe era negra retinta e meu pai um homem de pele clara. E a minha mãe sabia que um dia aquele misto de garoto afetado, negro, ia dar um quiprocó. Então ela ficava muito atenta, muito atenta. Mas foi exatamente esse quiprocó que deu que fizeram com que minha família tivesse que falar sobre esse assunto, né? Porque aí eu falava, né? Eu chegava e na adolescência se acentuou porque me cobravam a namoradinha e eu não tinha namoradinha. Até que um dia
eu acho que eles pararam de... Mas nunca conversamos abertamente sobre isso. Mas você sabe que a educação ela se dá numa mão dupla. Não são os pais. Muitas vezes os filhos ensinam muitas coisas para os pais. Eu, por exemplo, escrevi um Infanto Juvenil pensando nisso. É uma história, é um romance, mas eu pensei nisso. Eu falei assim, muita coisa que está nesse livro aqui vai ser discutida em casa. Porque eu lembro que eu ensinava aos meus avós. Eu chegava em casa e falava assim, não, isso assim não. Não, o leite de caixinha não é bom porque tem muito conservante. Os meus avós, é mesmo, melhor o leite em pó, porque é só proteína e a gente pega e bota água. Aí eles começaram a consumir o leite em pó. Então, eu mudei muitos hábitos na minha casa. É como a gente fala, sobre o movimento negro. Existe um livro chamado Movimento Negro Educador, da professora Nilma Lino, da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi até ministra da promoção da igualdade racial, eu acho que no segundo governo da Dilma Rousseff. Ela fala sobre esse movimento negro que educou, de certa forma, milhões de militantes negros e negras e também pautou uma série de conquistas na sociedade, como na Constituinte de 88, em que esse movimento negro levou para a Constituinte a pauta dos quilombolas, a pauta dos indígenas, a pauta do racismo como crime, uma série de coisas, algumas asseguradas, outras ainda em andamento, como, por exemplo, né, o Babu Santana, no Big Brother, falou sobre a palavra negro, a palavra preto, mas o Babu é muito jovem, então ele não sabe que nós, no Brasil, nós éramos, durante a escravização, chamados de peças pretas, diferentemente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a palavra negro não tem a significação que para nós tem aqui. Não, é um xingamento. Xingamento. E aqui nós ressignificamos a palavra negro. Vê se eu estou falando bobagem, João. Uma vez eu fiz uma entrevista lá pela TV Alerj, com uma pessoa do movimento, que ela me falou que o Brasil é o único país em que você chama negro de negro, porque negro vem de uma palavra africana, enfim, de um dos países, e significa cadáver. Então, por isso que nos outros lugares todos do mundo, se chegar nos Estados Unidos e falar nigger, é uma coisa assim que, nossa, você não pode falar. Na verdade, existe uma questão com a etimologia da palavra, mas não é isso que nos orienta. A nós orienta o seguinte: na década de 30 houve o movimento negritude, com grandes intelectuais africanos que estavam em Europa, e esse movimento ele é paralelo ali ao surrealismo, ele é paralelo a uma série de movimentos que precederam a Segunda Guerra e que também atravessaram a Segunda Guerra. O movimento negritude era um movimento feito por intelectuais negros, artistas negros, que davam uma outra significação à palavra negro, que tomavam para si a palavra negro, lavavam esta palavra e diziam: vocês nos chamam de negro? Pois bem, nós vamos ser negros. Nós queremos, sim, essa negritude, porque essa negritude histórica é nossa, com todo o nosso processo civilizatório espalhado pelo mundo. E o Brasil, neste momento, cria sua Frente Negra, em 1930, com Abdias do Nascimento e todos os demais pensadores, os artistas como Ruth de Souza, Léa Garcia. Um momento muito bonito da história brasileira, da Frente Negra brasileira. E aí, a partir daí, nós passamos a nos chamar de negros em contraposição a peças de preto
que era a linguagem utilizada no Brasil, e depois, por essa ressignificação que os panafricanistas e os intelectuais e artistas do Negritude, movimento Negritude, tinham feito. Então, para nós, essa etimologia da palavra, que é aparentada com necrofilia, para nós ela está desfeita. É como a questão da raça. Nós sabemos que não existe raça. Não existe raça do ponto de vista biológico. Mas, como a sociedade é racializada, ela me vê como raça. Quando você é negro, você, ao chegar no lugar, alguém diz, né? Ah, João, não sei o que, quem é João? Alguém vai dizer, aquele negro ali. Vai ser dito, entendeu? Ninguém diz aquele branco, aquela branca. Ninguém fala. Mas por que há essa necessidade de designar alguém de pele preta como negro, ou de pele parda como negro? É em cima dessa marcação racializada da sociedade que nós nos colocamos como negros e discutimos racismo, porque o racismo ele está, em primeiro lugar, Daniela, estruturado na negação da humanidade do outro. Nossa, completamente. Quando eu nego a humanidade do outro, eu fuzilo o outro. Na verdade, você nega a humanidade do outro e você nega a sua própria. A sua própria. Porque uma coisa que também eu aprendi, olha que bonito como é quando a gente aprende, né? Que quando você elimina a humanidade do outro, você também se monstrifica. Sim, você se desumaniza. Você se desumaniza. Você está primitivo. Porque você não consegue enxergar o que é. Você e o que é o a variedade da vida. Quando você exercita o racismo, você também está em você se adoecendo. É uma via de mão dupla. Então, esse processo de adoecimento, ele é danoso para preto, para branco, para judeu, para cigano. Os ciganos sofrem muito, né? E os nossos povos originários. Porque quando nós chegamos aqui, pretos e pardos, nós éramos minoria. Os indígenas, os povos originários, eles eram maioria absoluta, eles eram donos de uma civilização pindorâmica. E olha o que fizemos, tanto brancos quanto negros, com os povos originários. Por isso que agora o grande desafio é uma aliança entre os povos de matriz africana e os povos originários num movimento afro-pindorâmico, para salvarmos uns aos outros em nossas crenças, em nossas matrizes de fé, em nossas matrizes científicas, porque a nossa língua que falamos no Brasil não é o português. Nós não falamos o português de Portugal. Nós somos o único país colonizado por Portugal que não fala o português de Portugal. Nem sotaque. Até o sotaque. Nem sotaque. Então, na África, em Goa, numa série de lugares, o português herdou o sotaque de Portugal. Sim. E herdou... Mas eu acho que também por conta tem uma questão de proximidade aí também, né? Não, querida, é uma questão mais profunda. Na verdade... Digo também, né? Lá nesses países existe uma primeira língua que sim. a colonização não conseguiu eliminar. A colonização. Porque a colonização é uma empresa, é uma engenharia empresarial do capital. Não tem jeito. Ela foi feita para enriquecer um núcleo europeu, para distribuir E quem acha terras. que ela acabou? Quem acha Não. que ela acabou? Não, não acabou. A colonização não acabou. A colonização está aí, entre nós.
Até porque ela fez um trabalho bem feito na hora de colocar na cabeça, no imaginário, na subjetividade das pessoas, uma série de valores que a preservam. Os valores preservam a colonização. Os valores. Com certeza. Não é? Com certeza. Vide, por exemplo, a noção de inteligência, o conceito de racionalidade, de beleza, de arte. O pensamento único, essa visão do Brasil, por exemplo, de grande parte dos intelectuais brasileiros que só falam de europeus e americanos e nunca leram um pensador asiático, um pensador africano, nunca leram. Perfeito. Não, nunca leram. E gente que nunca leu os seus próprios autores, a obra do seu próprio país. Da Oceania, por exemplo, né? Eu fico imaginando como é que alguém que é no mundo de hoje e nunca leu um escritor, uma escritora chinesa, chinês. Eu me fiz esse dever de casa porque a China está tão presente no nosso cotidiano, e eu pergunto a você, como é que alguém que está esperando uma vacina chinesa, como é que alguém que usa máscara feita na China, compra tudo escrito Made in China, nunca leu uma autora chinesa, um autor chinês? E é por isso que eu ponho sob suspeita, Daniela, essa inteligência colonial. Porque o cara fala lá, faz discurso de coach, autoajuda, essas falácias todas, mas não conhece China, não conhece África, não conhece Oceania, não conhece realmente essas potências que estão emergindo e que vão reposicionar o mundo, né? Que vão reposicionar o mundo. Então, eu acho que, por exemplo, no meu caso, que eu posso falar, eu estou em processo de decolonização ou descolonização na medida em que eu resolvi fazer uma imersão na cultura afro-brasileira e na literatura africana. Eu espero poder visitar a África ano que vem, mas, como diz um amigo meu, eu tenho um amigo querido que é membro da Academia Brasileira de Letras, é acadêmico, e eu não vou dizer o nome dele aqui, ele diz assim: João, suspeite de toda pessoa que não tenha lido africanos, africanas, asiáticos, asiáticos e os povos originários dos países como Austrália, Nova Zelândia. Quando vier dar sermão sobre literatura, esse acadêmico me disse isso. Quando vier dar sermão, falar, todo emploado, todo, né, sobre literatura. A vaidade é um problema, né? Sempre pergunte, porque esse pensamento eurocentrado, que só pensa em Europa. Daniela, a gente está falando num mundo onde pessoas vão visitar a Suíça, a Suécia, a Holanda, e nunca foram visitar unidades de povoamento dos povos originários dessas regiões. Pessoas que nem conhecem os grupos típicos populares da Itália. Vão só, sabe aquele desespero? Veneza, Roma, Não, Milão. e às vezes, João, nem esses lugares essas pessoas conhecem, porque aí faz aquela viagem que tem que passar por 10 mil lugares, aí você chega e faz uma selfie em frente ao lugar, nem esses lugares conhecem. E assim, é uma delícia falar com você, a gente está já, né, caminhando para o finalzinho da nossa live. Eu quero falar um pouquinho bem de você. Não, Daniela, porque às vezes as pessoas nos conhecem e não imaginam o quanto de coerência, de resistência, de dedicação. E às vezes até mesmo nós ficamos meio confusos com a imagem que a gente construiu.
Mas eu me lembro da primeira entrevista há muito tempo com você na TV Alerj, e você já falando, não é, de educação, de inclusão, de formas alternativas de lidar com a escola. Eu lembro que uma vez eu vivi a emoção de estar ao lado da grande Marina Colaçante, da Maravilhosa. Marina Marina e Conceição Evaristo, duas mulheres que eu Nossa. gostaria de ver contempladas na Academia Brasileira de Letras. Marina e Conceição Evaristo. E Marina no seu programa, ao lado do Pedro, que é contador de histórias, e nós três ali, gravando numa sexta-feira, movidos todos por amor, convocados Verdade. por você, por absoluto afeto. Quando eu cheguei e vi Marina sentadinha, eu disse, meu Deus, a Daniela não tem. Pensei mesmo, a Daniela não tem a noção, não é, do que é isso, né? Do que é o que ela está fazendo. E às vezes, por não termos a noção, que eu digo assim, a noção no sentido Sim, mais profundo, né? Do da coisa mais sentimento, do. profunda, daquilo que é ontológico, daquilo que se trata é o ser, é o ser. Uhum. Então, eu queria te dar os parabéns, mas não são os parabéns. Eu teria que lavar muito essa palavra, passar muito água sanitária nessa palavra, para essa palavra ficar transparente, ficar iluminada, ficar com a cor da lua ou do sol, pelo que você faz, mobilizando as Ô, João, pessoas. assim, Não assim, é por chorar. pacientemente, paciente num grupo de WhatsApp, lidando com toda aquela gente, lembrando aquele pessoal qual é a finalidade do grupo. Difícil, né, João? Mas a gente vai aprendendo no É, isso, percurso. isso é, isso é Daniela Lobo, né? Isso é Daniela. Não é essa imagem aqui na telinha. Não é isso. Daniela é muito mais que isso. E eu queria te reverenciar. Eu queria Ô, dizer que João, poxa. a gente tem que aprender a fazer isso, né? Quando a gente encontra um par, quando a gente encontra alguém que dedica suas energias, né? Eu queria te dizer Oh, meu isso. Deus. Eu Parabéns. queria Nossa, eu não tenho palavras. Isso vindo de você, de uma pessoa que eu admiro tanto, que tem esse trabalho, Não, essa história de vida acolhe no seu linda, coração, enfim. acolhe no seu coração. Aprender a receber, né? A gente tem que aprender a Tem. receber. Eu queria que você deixasse essa mensagem, está há poucos minutos. Eu não quero de jeito nenhum que essa live seja derrubada pelo Instagram, que durante a pandemia, a gente falou um pouco de pandemia, mas é tão maravilhoso ouvir você que já dá esse alívio que as pessoas falam para mim, poxa, Dani, a Valéria, a Edson Gonçalves falou, poxa, Dani, não teve confinados essa semana, é um alívio para mim à noite, as pessoas dizem isso. Então, assim, eu não quis trazer isso, mas eu quero resgatar agora para a gente finalizar e você deixar a tua mensagem. Você falou de um momento, de um luto que você não pôde viver, de dias que foram muito difíceis para você. Eu queria que você dissesse como você saiu disso para ser uma espécie de inspiração para as pessoas e encerrar com o teu recado para quem está nos assistindo. Olha, eu faço uma live, que não é uma live, é uma transmissão diária no Facebook. Não vou fazer hoje, não vou fazer sexta, não vou fazer sábado, porque eu estou participando do Lumiarte, que é um festival Uhum. literário lá de Lumiar e São Pedro. E eu vou apresentar um sarau nesses 3 dias. Mas nesse período eu cometi assim um ato que foi pedir às pessoas que escrevessem depoimentos sobre como é que elas atravessaram, como é que o livro e a leitura ajudaram elas a atravessar o período mais duro da pandemia, do distanciamento social. E esse grupo, que eu comecei assim, como um desafiário de bate-papo,
esse grupo preencheu minha alma. Esse grupo me animou, a gente formou ali um coletivo, a gente formou uma comunidade e, como eu costumo dizer, a gente criou o Quilombinho do João. É isso. Então, Daniela, Entendi. eu acho Faz todo que é sentido. fazer o que você fez. Eu fiz isso. Eu transformei esse período de militância pró-leitura, pró-melhoramento de mim mesmo e muito estudo, né? Eu estou aproveitando para estudar. Para estudar. Estudar é fundamental. Eu acho que você Atualizar-se. tem mostrado, você mostrou isso na live o tempo inteiro. Você não ficou confinado. Exato. Você viajou, você foi para fora, você visitou instituições e você continuou em contato com as pessoas. Eu acho que isso Descobri que que tem é. uma universidade federal no Vale do Jequitinhonha. Eu fiquei Pois muito feliz é. por isso. Descobri que a Defesa Pública do Estado, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, vou encerrar falando isso, é a mais antiga do Brasil e que no dia 7, sexta-feira passada, tomou uma decisão histórica. Criou uma coordenadoria de equidade racial. É uma Uau. iniciativa histórica na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que já é histórica por ser a mais antiga do Brasil. Mais uma esfera de justiça, de direito, para que negros e negras possam contar. E sejamos antirracistas. Quem é branco, quem é branca, quem é negro, negra, quem é povo originário, cigano, Somos quem é judeu. espécie humana. É, Tudo bem que eu sejamos até escrevi antirracistas. isso num poema que eu escrevi há pouco tempo. Tudo bem que tem alguns Homo sapiens sapos, mas a gente está nesse processo de evolução e realmente foi uma ótima Mas notícia, uma essa boa é a minha notícia em meio a mensagem tudo isso. final. Essa é a minha mensagem final. João, Sejamos muito obrigada. Você é antirracistas. uma Vamos enciclopédia. aprender. Completamente. Não, Kézia, Sejamos você também é. humanos. Vamos aproveitar. Sejamos. Nossa, mas eu aprendi muito. Você estava falando de literatura oriental, aí eu lembrei do Nasruddin. Como educação me ensina coisas. A gente brinca lá, o meu editor, que teve pouca E a possibilidade gente não de pode leitura, esquecer de sabe quem é falar, hein? E a Nasruddin? gente não. Nós não podemos deixar de falar, Maristela lembrou aí, luta diária para não taxarem os livros, pelo não taxamento dos livros. Uhum. Com certeza, com certeza. Pessoal, Hashtag. Vamos usar essa hashtag. Hashtag não taxar livro. Maravilha. Tá aí, hein, pessoal? Pessoal, desculpem quem eu não consegui ler, porque realmente, João, a gente fica ali ouvindo, só tem vontade de ficar calado, ouvindo e aprendendo. João, muito obrigada por você ter reservado um espaçozinho, um tempinho para falar com a gente, que eu sei que hoje ele já vai para uma outra live, gente. Quem não segue o João, quem me segue que não segue o João, é João do Corujão, né, João? João do Corujão da Poesia. João do Corujão da João Poesia. do Corujão então da Poesia. Sigam. E no Facebook, João do Corujão. Pode seguir João lá, do Corujão. Tá. E para minha sobrinha amada, semana... um beijo. Todo dia. Beijo. Todo dia. Beijo. E toda terça-feira. Axé, vai cair. Vai cair. Ai, meu Deus, Beijo. Vai cair. Segue Boa História com Daniela Lobo. Amo vocês. Obrigada, João. Valeu.